Meus pais me forçaram a dar meus 5 mil dólares de herança para minha irmã para o negócio dela, então ela me manda fotos da festa de lançamento para esfregar na minha cara, então decidi me vingar. Eu fui forçada a dar o dinheiro que herdei da minha avó alguns meses atrás para minha irmã mais velha para que ela pudesse financiar seus sonhos de negócio. Minha irmã mais velha, Connie, é 6 anos mais velha que eu e sempre me intimidou porque ela parece ter algo contra mim sem motivo. A verdade é que ela me intimida porque ela sabe que vai se safar como sempre fez desde a nossa infância. Meus pais já me disseram para não fazer alarde sempre que eu reclamava com eles sobre Connie e seu comportamento comigo, eles me diziam que eu estava sendo sensível. Foi agora que percebi que meus pais estavam me manipulando para acreditar que esse era um comportamento normal de irmãos mais velhos e que eu não tinha nada para ficar chateada. Mas posso dizer a vocês que Connie era muito pior do que outros irmãos mais velhos porque ela não estava brincando comigo e o que ela fez comigo não foi inofensivo. Obviamente, quando éramos muito pequenas ela sempre tentava me humilhar com suas palavras duras e meus pais me diziam para calar a boca, mas nunca diziam nada a ela, mesmo que fosse ela quem me fazia chorar. Isso já era horrível por si só, mas pelo menos era apenas verbal. Mas esse incidente em particular que aconteceu quando eu tinha 13 anos foi o que me fez perceber que ela não apenas não gostava de mim, ela realmente me odiava. Então, minha família e eu tínhamos ido para a praia e Connie tinha trazido algumas de suas amigas com ela. Ela tinha 19 anos na época e tinha voltado da faculdade para o fim de semana. Então ela e suas amigas estavam passando todo o tempo juntas e as coisas tinham sido particularmente desagradáveis para mim porque por algum motivo suas amigas pareciam me odiar tanto quanto ela. Acho que todas elas estavam sofrendo do mesmo tipo de transtorno mental que as fazia odiar pessoas que não tinham feito absolutamente nada a elas. De qualquer forma, elas estavam constantemente me humilhando, fazendo comentários maldosos sobre mim e rindo toda vez que eu estava por perto. Eu tinha me cansado disso. Então decidi dar um tempo delas e estava sentada sozinha no pier com meus pés balançando sobre a água e de repente senti um saco plástico sendo empurrado sobre minha cabeça e alguém me chutou nas costas. Então caí na água. Levei alguns minutos para voltar a mim e perceber o que estava acontecendo e então vi minha irmã e suas amigas correndo e rindo enquanto eu me debatia na água. Felizmente sou uma boa nadadora e assim que me recuperei do choque tirei o saco plástico da cabeça e nadei de volta para a praia o mais rápido que pude. Foi o incidente mais perturbador que já aconteceu comigo e quando voltei para meus pais e comecei a chorar sobre o que tinha acontecido, minha irmã e suas amigas tentaram passar por cima como se fosse uma brincadeira inofensiva, mas o pior ainda estava por vir. Meus pais realmente riram junto com elas e disseram que eu estava apenas exagerando já que sempre fui chorona. Eles disseram que nada teria acontecido comigo e meu pai até fez uma piada sobre todas aquelas aulas de natação finalmente terem valido a pena. O saco plástico que elas colocaram na minha cabeça era bem pequeno e eu poderia ter asfixiado e perdido a vida também se eu não tivesse conseguido voltar a mim a tempo e tirar aquele saco da minha cabeça. Havia uma chance de eu ter me afogado. Tantas coisas poderiam ter dado errado e mesmo assim eles pareciam achar tudo muito engraçado. Eu já sabia que meus pais tinham uma filha favorita e definitivamente não sou eu, mas aquele incidente ficou comigo e depois disso decidi que não ia tratar nenhuma dessas pessoas como minha família. Meu único objetivo era estudar muito, entrar em uma faculdade e depois me afastar dessas pessoas porque eu absolutamente não podia confiar em nenhuma delas. Desde então sempre mantive distância de Connie, mas infelizmente sou forçada a morar com meus pais, então não posso tratá-los exatamente da mesma maneira. Tive que agir de forma legal com eles e isso também foi parte do motivo pelo qual tive que dar o dinheiro que herdei 3 meses atrás, mesmo que eu realmente não quisesse. Minha avó, que era mãe do meu pai, faleceu há cerca de 1 ano e finalmente recebemos a herança 3 meses atrás. Ela deixou a casa em que morava e a maior parte do dinheiro que tinha para meus pais, enquanto Connie e eu recebemos 5 mil dólares cada. Mas eu também recebi um anel de safira que ela tinha desde que eu disse a ela uma vez que eu realmente gostava dele e ela tinha brincado sobre como eu poderia tê-lo quando ela se fosse. Era uma quantia bem grande e eu planejava guardá-la para o meu futuro, mas então meus pais me disseram que Connie estava começando seu próprio negócio, então ela precisava juntar todo o dinheiro que pudesse. Eles já estavam ajudando ela e agora estavam contando comigo para fazer o mesmo. Eu não achei que fosse justo porque era o negócio dela, então por que eu deveria contribuir? Também não vamos esquecer que ela sempre me tratou com nada além de crueldade durante toda a minha vida e agora eu de repente deveria ajudar essa pessoa. Eu recusei, mas depois de discutir comigo por alguns dias meu pai me disse que se eu não a ajudasse ele não pagaria minha mensalidade da faculdade nem me permitiria voltar para casa depois que eu saísse. Isso me assustou e eu já estava muito frustrada com a situação, então acabei dizendo que sim. Provavelmente não foi uma boa decisão, mas eu estava sob muita pressão e simplesmente não achei que valesse a pena continuar brigando com essas pessoas porque eu tinha minhas provas finais chegando e eu precisava estudar também, então eu precisava de um pouco de paz e sossego. É por isso que só para calar meus pais concordei em desistir da herança que recebi, afinal, eles estavam me permitindo ficar com meu anel, provavelmente porque não sabiam que era uma safira de verdade já que no testamento, minha avó o mencionou apenas como o anel com a pedra azul, então eu sabia do que ela estava falando e fui esperto o suficiente para manter minha boca fechada já que valia muito, o que acabou sendo bom para mim. Então, desisti dos 5 mil que recebi da minha avó e coloquei um fim àquela discussão.
3 meses se passaram desde então e fui aceita em uma faculdade da minha escolha. Vou começar em algumas semanas. Meus pais estão cumprindo a promessa que fizeram para mim. Eles vão arcar com todas as minhas despesas como minha mensalidade. E como vou morar fora do estado, eles vão pagar todas as minhas despesas também. Acho que não foi um investimento tão ruim assim desistir dos meus 5 mil, porque agora não preciso me preocupar com o que vou fazer com o dinheiro quando estiver na faculdade. Tudo tem corrido bem para mim e tecnicamente ainda está, mas me sinto muito culpada pelo que fiz porque alguns dias atrás minha irmã organizou uma festa de lançamento já que ela finalmente conseguiu abrir sua loja. Ela está trabalhando com as mesmas pessoas que eram suas amigas na faculdade. Você sabe, as garotas que me empurraram no mar com um saco plástico na cabeça e acharam que foi hilário. As 3 agora possuem uma enorme loja de sapatos e acessórios e são coisas bem básicas, mas elas acham que fizeram algo revolucionário já que acreditam que tudo que inventaram são coisas realmente fofas. Enfim, você tem muitos desses homens para concordar com o que elas dizem, então seus comparsas definitivamente vão comprar lá e eu já sei disso. Havia uma chance de minha irmã ter uma carreira de sucesso pela frente, mas eu meio que fiz algo depois que ela me enviou um monte de fotos da festa de lançamento para esfregar na minha cara. Obviamente eu não fui convidada para o evento, e quando meus pais saíram eles me disseram que o motivo de eu não ter sido convidada era porque era um evento apenas para adultos e como eu tinha 17 anos eles não podiam me levar com eles. Era um monte de bobagens, mas eu realmente não queria ir a lugar nenhum. No entanto, no dia seguinte a festa Connie me enviou um monte de fotos e uma mensagem dizendo que como eu tinha perdido a festa fabulosa que ela tinha organizado ontem ela queria que eu a vivesse através das fotos. E então só para ser arrogante ela disse que não poderia ter feito isso sem a minha ajuda, referindo-se aos 5 mil que eu tive que desistir por ela. Eu não sei porquê, mas isso me irritou. E então quando vi esse cara que estava nas fotos imediatamente fui à minha galeria e confirmei minhas dúvidas. Pelas próprias fotos eu não conseguia dizer se eles estavam namorando ou não já que ele estava apenas no fundo de algumas fotos, mas mesmo que ele tivesse deixado a barba crescer e engordado um pouco eu ainda podia dizer que era o ex-namorado dela do ensino médio. Esse cara, vamos chamá-lo de Simon, começou a namorar com ela assim que ela fez 18 anos, embora ele próprio tivesse 25 anos na época. Ele era da mesma escola que nós duas, mas é claro que ele se formou muito antes de Connie. Eles começaram uma amizade online quando ela tinha 16 anos. Ele literalmente a convidou para sair no dia do seu aniversário de 18 anos, o que eu achei bem assustador. Mas Connie achou que era romântico e felizmente essa foi a vez que meus pais agiram como seres humanos normais e disseram a ela que não gostavam da ideia de ela sair com alguém que estava esperando ela fazer 18 anos como um esquisito. Eles não queriam que ela saísse com ele. Mas acho que ela não os obedeceu e continuou a namorá-lo. Secretamente. Ele estava trabalhando na empresa do pai na época, mas depois de apenas 8 meses juntos eles tiveram que terminar porque ele estava indo morar com seu tio em Wyoming e trabalhar na fazenda já que aparentemente seu pai o pegou tentando roubar da empresa. Ela ficou arrasada e foi quando nossos pais descobriram que ela ainda estava com ele já que ela tinha voltado para casa para implorar ao meu pai para conseguir um emprego aqui para que ele não tivesse que fazer o que seus pais pediram e se permitir ser mandado para Wyoming. Terminar com ela. Mas meu pai não a ouviu e a forçou a bloqueá-lo em todos os lugares e prometer a ele que nunca mais falaria com ele. Nossa casa virou de cabeça para baixo naquele dia porque por um lado, Connie estava implorando aos nossos pais para não fazê-la terminar com ele e prometendo a eles que ele seria melhor, e por outro, meu pai estava gritando com ela por não ouvi-los e se envolver com esse cara que claramente não prestava, enquanto minha mãe continuava chorando. Obviamente ninguém me envolveu em nada naquele dia e me disseram para ficar no meu quarto e não sair, mas eu ouvi o nome dele sendo mencionado muitas vezes, então decidi stalkeá-lo nas redes sociais. E quando alguém causa um alvoroço como esse em sua casa você não esquece o rosto deles tão facilmente. Então, quando reconheci ao fundo das fotos dela decidi instantaneamente me vingar de Connie porque Connie e meus pais não me consideravam parte da família. Eles foram bem abertos ao discutir o negócio perto de mim. Então eu também estava ciente do fato de que embora meus próprios pais não precisassem de muito convencimento, os pais de suas amigas não tinham sido tão fáceis de convencer. Elas estavam principalmente convencendo seus pais a investir no negócio porque acho que encontrar outros investidores seria uma tarefa difícil já que todas elas são tão estúpidas e incompetentes. Mas de qualquer forma, eu sabia com certeza que a última pessoa que estava resistindo a esse plano de negócios era a mãe de uma de suas amigas, que era mãe solteira e estava cética em apostar tanto dinheiro em uma loja dedicada a nada além de sapatos e acessórios. Ela queria que sua filha encontrasse um emprego, trabalhasse por alguns anos, ganhasse alguma experiência e depois voltasse a pensar nisso para que ela não acabasse em uma situação de investimento ruim. Mas Connie e suas amigas estavam determinadas a fazer isso funcionar. Então Connie estava reclamando muito sobre essa mulher enquanto estava em casa e finalmente elas decidiram que fariam o que podiam com o dinheiro que tinham por enquanto e mais tarde se o negócio delas começasse a decolar então a mãe de sua terceira amiga também investiria no negócio. Esse foi o acordo que elas fizeram e para isso elas tinham que garantir que os primeiros meses de seu negócio fossem um grande sucesso já que no momento elas só tinham capital suficiente para continuar por alguns meses, mas depois disso elas definitivamente precisariam de uma segunda rodada de investimento, a menos que por algum milagre elas conseguissem fazer negócios suficientes para se manterem sozinhas, mas sendo realista, era improvável que um modelo de negócios como esse atingisse o ponto de equilíbrio tão cedo, especialmente quando elas eram tão pequenas e o mercado
mercado da moda não é exatamente fácil de entrar. Eu sabia que a última mãe que estava resistindo precisava apenas de uma desculpa para desistir desse acordo e eu sabia que esse segredo poderia fazer isso. Então entrei em contato com ela através de uma conta falsa e pedi a ela para me ligar porque eu tinha algo importante para compartilhar com ela sobre o negócio de sua filha. Me certifiquei de que ela me ligasse usando o recurso de chamada do Facebook e não dei meu número já que queria permanecer anônima. Tive que esperar algumas horas, provavelmente porque ela não tinha certeza se isso era legítimo ou não, mas acho que a curiosidade falou mais alto e ela acabou me ligando. Então, contei a ela tudo sobre o que eu tinha visto e quem era o cara que estava ao fundo de todas as fotos. Ela não acreditou em mim inicialmente, mas então consegui dizer a ela que meu trabalho era apenas avisá-la. Depois disso cabia inteiramente a ela se ela ainda queria investir nesse negócio ou não, então desliguei a chamada, enviei a ela algumas fotos de Connie e Simon do passado e deixei que ela decidisse. Acho que ela decidiu desistir e até disse à filha para fazer o mesmo porque desde o dia seguinte ao meu telefonema as coisas ficaram intensas. Ninguém tem ideia de que eu estava por trás de tudo isso. Mas Connie tem ligado para nossos pais para tentar fazer com que eles conversem com a mãe que desistiu e a convençam a voltar. Suas amigas também estão muito irritadas com ela porque não conseguem acreditar que ela não compartilhou algo assim com elas e aparentemente ela voltou com Simon, mas mentiu sobre sua identidade para que ninguém o reconhecesse. Até mesmo nossos pais estão bastante descontentes com ela por isso. Para resumir, ela está ferrada porque literalmente todo mundo em sua vida está bravo com ela e eu realmente quero aproveitar tudo isso, mas por algum motivo eu simplesmente não consigo fazer isso. Eu sei que esse negócio significava muito para ela e agora estou me perguntando se fui um pouco mesquinha demais e se o que fiz pode ter sido errado. Eu ouvi nossos pais discutindo como estavam desapontados algumas horas atrás e até eles estavam irritados com ela e estavam considerando sair do negócio dela como investidores porque ela quebrou a confiança deles. Então isso realmente significa problemas para ela porque eles quase nunca ficam chateados com ela. Então isso é algo extremamente novo e eu não sei. Isso simplesmente não parece tão bom quanto eu pensei que seria. Então, me sinto mal por ter prejudicado minha irmã tentando fazer com que um investidor em potencial desistisse de seu negócio porque ela me intimidou quando criança. Atualização. Ei, obrigado a todos que se preocuparam em responder ao meu post com seus conselhos. Acho que vocês estão certos. Eu posso ter muita consciência para aproveitar isso. Mas estou fazendo a coisa certa e mantendo minha boca fechada sobre o que fiz porque se meus pais descobrissem que fui eu por trás de tudo isso eles literalmente me expulsariam de casa. E como vou fazer 18 anos em alguns meses não haverá nada que os impeça de fazer isso também. E estou contando com eles para pagar minhas despesas da faculdade. Então realmente não posso me dar ao luxo de que isso aconteça. Faz uma semana desde que fiz meu post e as coisas pioraram muito para Connie porque a mãe que desistiu do acordo convenceu sua filha a fazer o mesmo e agora só restam as duas. Mas essa outra amiga dela está muito chateada com ela e está exigindo que dividam as ações do negócio 60-40 porque sua confiança em Connie diminuiu muito depois que ela descobriu sobre esse namorado secreto que roubou da empresa de seu pai. Para elas, ela apresentou Simon como esse cara que ela conheceu em um aplicativo de namoro alguns meses atrás e estava com ele desde então, mas depois que a mãe de sua amiga revelou a verdade ela ainda estava tentando se apegar a essa história. Mas ninguém mais acreditava nela. Ela até tentou passar as imagens como falsas dizendo que alguém poderia ter feito Photoshop para fazê-la parecer uma mentirosa. Então, ela tem visitado nossos pais quase todos os dias e eles a repreenderam pelo que ela fez, mas também ainda estão tentando ajudá-la. Todas as noites os três se reúnem com seu advogado para tentar descobrir uma maneira de ela não acabar perdendo suas ações no negócio. Há uma chance muito grande de que eles tenham que fechar por causa dessa discordância se não conseguirem resolver esse conflito rapidamente e eu não sei como me sentirei sobre isso, mas honestamente, decidi evitar pensar nisso. A única coisa boa que saiu da situação é o fato de que como Connie está em apuros ninguém realmente presta atenção em mim, então posso ir e vir como quiser e estou literalmente fazendo o que quero. É bom, realmente tirou os holofotes de mim e mesmo quando Connie visita ela simplesmente me ignora porque está muito ocupada com sua própria situação e meus pais também não me dizem nada. Então é assim que estou passando as últimas semanas em casa antes de ir para a faculdade e tem sido ótimo até agora. Não preciso responder a ninguém sobre o que faço ao longo do dia. E honestamente, sinto que mesmo se eu não voltar para casa por alguns dias e acabar passando mais tempo na casa da minha amiga do que na minha própria casa meus pais e Connie nem vão notar. Enfim, como eu disse, essa é a única coisa boa que saiu da situação e espero que eles me deixem em paz até que eu finalmente esteja pronta para ir para a faculdade. Também estou torcendo para que essa situação não afete de forma alguma a decisão dos meus pais de pagar minhas despesas da faculdade, algo que eu não tinha considerado antes, mas enquanto digitava este post me ocorreu que se isso acontecer estarei ferrada. Mas pelo menos terei a satisfação de saber que Connie está pior do que eu. Atualização 2. Então, quase 2 semanas se passaram desde o meu post original e até a semana passada nada realmente tinha acontecido envolvendo mim, então pensei que estava segura, mas não acho mais isso. De qualquer forma, alguns dias atrás acho que a mulher para quem liguei finalmente cedeu à pressão e contou a Connie como exatamente ela descobriu sobre essa conexão passada. Ela não contou toda a verdade, mas apenas disse a Connie que recebeu um telefonema anônimo e algumas fotos de alguém, e foi assim que ela descobriu. Connie não se preocupa mais em esconder o fato de que ela o conhecia e costumava ficar com ele e não terminou realmente o relacionamento porque neste
neste momento ninguém é realmente estúpido e todo mundo já percebeu que ela não o conheceu em nenhum aplicativo de namoro e que as fotos, R$0. E depois que ela descobriu que houve um telefonema anônimo envolvido, ela obviamente pensou em mim primeiro. Então ontem quando ela nos visitou eu tive a infelicidade de estar no andar de baixo porque tinha planos de sair com uma amiga e estava saindo, mas então ela invadiu a casa e me empurrou com toda a força assim que me viu. Perdi o equilíbrio e a paciência e a empurrei de volta. Então ela me agarrou pelos cabelos e começou a gritar na minha cara dizendo que sabia que tinha que ser eu quem tinha feito aquele telefonema e que ela iria garantir que eu pagasse o preço por fazer isso. Eu estava em pânico, mas não podia deixar transparecer no meu rosto porque senão ela poderia ter descoberto a verdade e eu queria manter o fato de que não fui eu. Então comecei a gritar com ela e disse que não fui eu e que eu nem saberia com quem falar porque só conheci os pais da amiga dela uma vez quando todos vieram almoçar algumas semanas antes de abrirem a loja. Claro que eu estava mentindo descaradamente, mas tentei fazer parecer o mais convincente possível. Depois de alguns segundos gritando uma com a outra, nossos pais intervieram e finalmente nos separaram. Mas então Connie disse que não acreditava em uma palavra do que eu estava dizendo e que tinha certeza de que era eu quem tinha arruinado suas chances de ter uma carreira nos negócios e exigiu que eu permitisse que ela e meus pais revistassem meu telefone e laptop. Eu tinha me preparado mentalmente porque sabia que isso ia acontecer, mas ainda fiz um escândalo porque se eu simplesmente concordasse isso pareceria suspeito. De qualquer forma, eu não tinha nada a temer porque tinha apagado todas as evidências dos meus dispositivos que poderiam apontar para mim como a pessoa que fez aquele telefonema anônimo. Além disso, Connie pensava que eu tinha feito um telefonema do meu próprio número e não de uma conta do Facebook que criei especificamente para entrar em contato com a mãe de sua amiga e depois a excluir. Então ela estava completamente errada em primeiro lugar. E mesmo quando ela e meus pais examinaram todas as minhas contas em diferentes plataformas de mídia social, eles não conseguiram encontrar nada. Quando ela não encontrou nenhuma prova para fundamentar suas alegações de que fui eu quem contou a seus amigos sobre seu passado com Simon, ela surtou completamente comigo e começou a gritar comigo dizendo que eu tinha apagado todos os meus dispositivos de propósito e que ela sabia que era eu. Eu discuti com ela dizendo que ela tinha perdido a cabeça só porque ia perder o negócio, mas ela não tinha o direito de descontar em mim. Eventualmente as coisas se acalmaram um pouco e ela começou a chorar. Eu pensei que estava livre, mas foi então que meus pais escolheram falar comigo e disseram que era verdade, que eles não conseguiram encontrar nada para provar que fui eu quem vazou essa informação. Mas no entanto, eles acreditaram em Connie porque ela parecia bem certa disso. E além disso, não havia mais ninguém que pudesse saber sobre isso, mesmo que eles estivessem na festa e tivessem visto Simon, mas não o reconheceram. Então literalmente não poderia ter sido eles. E isso deixa apenas eu porque Connie enviou aquelas fotos com Simon ao fundo para me irritar e era muito óbvio que eu poderia ter retaliado. E então exatamente o que eu temia que acontecesse acabou acontecendo. Eles me disseram que mesmo que não pudessem encontrar nenhuma prova, eles sabiam que era eu e estavam cancelando o plano de pagar minhas despesas da faculdade. Então agora eu estava por conta própria e eles não queriam mais discussões sobre isso. Então foi a minha vez de começar a gritar e chorar, mas infelizmente ninguém se importou com isso já que eu não era Connie. Depois de cerca de meia hora implorando, gritando e muitas lágrimas, e ainda sem resposta da parte deles, finalmente voltei para o meu quarto, me tranquei e comecei a escrever esta atualização para me distrair. Ainda tenho o anel de safira que minha avó me deixou e eu poderia vendê-lo, mas não tenho certeza se isso me ajudaria a passar por todos os 3 anos de faculdade. Então estou pensando em pegar um empréstimo estudantil e pedir alguém da minha família para se tornar um consignatário porque, como eu disse, faltam apenas algumas semanas para o prazo para fazer o pagamento e eu absolutamente não posso arriscar nada. Mesmo que eu consiga cobrir o primeiro semestre vendendo o anel, não tenho certeza sobre o resto e eventualmente terei que descobrir algo. Atualização 3. Então, muitas coisas aconteceram desde a minha última atualização. Faz um mês desde que postei e deixe-me começar falando sobre o que aconteceu comigo. Então, saí da casa dos meus pais alguns dias depois da minha última atualização porque agora, como eles não estavam pagando para eu ir para a faculdade, eu não tinha nenhum motivo para ficar com eles ou manter contato. Fiz minhas malas e fui morar com uma amiga minha. Eu já tinha discutido as coisas com ela e ela me disse que eu era bem-vinda para morar com ela e sua família. Ela estava tirando um ano sabático e depois de morar com ela por alguns dias, ela e seus pais me disseram que ela queria começar a trabalhar nos negócios de seu pai. Então ela realmente não tinha nenhum interesse em ir para a faculdade, mas os pais dela tinham um fundo para a faculdade reservado para ela, então eu poderia usá-lo por enquanto. Tentei recusar, mas eles me convenceram já que seus pais me conheciam há muito tempo e disseram que era tão bom quanto mandar sua própria filha para a faculdade. E honestamente, eu não estava em posição de dizer não a uma oferta como essa, então aceitei. E mesmo que eu tenha certeza de que eles não esperam que eu os pague de volta, vou garantir que o farei. Estou no campus agora e nem precisei vender o anel da minha avó, então sou muito grata à minha amiga e seus pais. Quanto a Connie, as coisas não terminaram muito bem para ela porque ela acabou vendendo todas as ações do negócio e agora suas amigas são as únicas donas da loja. Ela teve que cortar suas perdas e sair porque ficou estabelecido que ninguém realmente podia confiar mais nela. Infelizmente meus pais não puderam fazer nada sobre isso já que estava completamente fora de seu controle. Ela provavelmente está chateada com isso porque essa coisa toda foi ideia dela em primeiro lugar, mas acho que ela deveria estar aliviada porque não acho que a loja vá se sair bem no futuro de qualquer maneira. De qualquer forma, isso não é da minha conta porque não tenho mais contato com ela. Vou apenas me concentrar no meu futuro agora.